O fígado é a maior glândula do corpo e um dos órgãos mais complexos. Possui cerca de 20 centímetros de largura e pesa geralmente mais de 1 quilo. Encontra-se localizado na parte superior direita do abdômen, muito próximo do estômago, debaixo do diafragma e do pulmão direito, e é subdividido em 4 lobos: direito, esquerdo, caudado e quadrado. As suas funções principais são: decompor e armazenar nutrientes, produzir fatores de coagulação para o sangue, segregar bilis para os intestinos, filtrar metabólitos tóxicos no sangue, para serem posteriormente eliminados pelo corpo. O fígado armazena, transforma, metaboliza, produz e expele um vasto repertório de moléculas, nutrientes e compostos essenciais para manter o equilíbrio celular e metabólico do corpo humano. As funções bioquímicas deste órgão são tão importantes que também é conhecido por ser o laboratório do corpo. O fígado é um órgão que está relacionado com os conflitos de sobrevivência, sobretudo com a busca do alimento. Neuroanatomicamente, a função inconsciente da busca do alimento é comandada por instâncias localizadas no tronco cerebral, cérebro reptiliano. Esta função inconsciente cerebral é útil para despertar um instinto de sobrevivência perante a busca do alimento, quer seja real ou simbólica. Como o inconsciente biológico não distingue o real do simbólico, o alimento pode ser considerado tudo o que está associado simbolicamente ao alimento, isto é, dinheiro, bens materiais, terrenos, tudo o que permite converter o seu valor em algo para encher as prateleiras de um frigorífico. O papel da caça e cultivo de alimentos foi relegado para funções especializadas num grupo mais restrito de indivíduos. Atualmente, numa sociedade sedentária, a busca do alimento traduz-se em dinheiro, valor monetário. Se tenho dinheiro, tenho alimento. Se não tenho dinheiro, corro o risco de passar fome. A doença de Kwashiorkor ocorre em crianças em estado de desnutrição, sobretudo em países do terceiro mundo, causando uma alteração morfológica no fígado, aumentando seu volume numa espécie de hiperfuncionamento na carência alimentar. Assim sendo, em casos extremos de carência alimentar, o fígado procura intensificar a sua função. Para o inconsciente coletivo, dinheiro é igual a alimento. Todas as patologias do fígado encontram-se em relação a 3 conflitos emocionais específicos. Primeiro, conflito de carência. Medo de morrer de fome, medo da miséria, medo da falta de dinheiro e de valor familiar. Fome, mais dinheiro, mais família. Muito relacionado com as heranças. Este conflito é comum em famílias que passaram por períodos de fome e carência e que procuram dividir os seus bens. Segundo, carência de fé. Foi em francês, foi fígado. De amor, reconhecimento familiar. Tudo que se considera um alimento emocional vital. Medo de não ter o alimento essencial para minha sobrevivência. Este alimento tem uma carga simbólica mais sutil e encontra-se relacionada com princípios humanos vitais. Terceiro, conflito de alimento tóxico. Quando o corpo digere um alimento tóxico, automaticamente é expelido através do reflexo faríngeo. Mas o que acontece quando o alimento se mantém? O alimento tóxico pode ser todo tipo de contrariedades indigestas, desde uma traição de um familiar, uma perda de uma herança, uma amargura com alguém muito próximo, ou algo altamente indigestivo e inaceitável na vida. Caso esse bocado indigesto se mantenha presente, as instâncias psíquicas inconscientes irão digerir o bocado através do hiperfuncionamento gástrico e biliar.
Neste sentido, a vesícula biliar encontra-se especialmente ligada a este tipo de conflitos, assinalando conflitos de injustiça e contrariedades familiares indigestas, onde a pessoa se mantém obrigada a aceitar essas mesmas vivências. A expressão pessoa com maus fígados associa-se a pessoas vingativas, maldosas, movidas por um desejo de vingança e restituição da justiça. A combinação de todos esses conflitos pode levar a um hiperfuncionamento das células hepáticas e estar na origem de um processo oncológico. A personalidade das pessoas associadas a estas patologias, por norma, são inflexíveis, duras, hiperracionais, lutadoras, ambiciosas, calculistas, determinadas, aguerreadas, estrategas, com o intuito de causar dano específico no inimigo, normalmente associadas a um porte mais rígido e tenso. Este tipo de personalidade é uma solução psíquica em cenários familiares onde prevaleceu uma luta por valores, dinheiro e reconhecimento, sobretudo num clima de carência e fome. No cenário pós-apocalíptico do filme Mad Max, os sobreviventes são aqueles que mais conseguem defender a sua vida e lutar pelo escasso alimento. Os conflitos de fígado são cozinhados em ambientes familiares onde existiu uma carência de alimento real e ou simbólico, como dinheiro, reconhecimento, valor e amor. Se uma família tem 6 filhos, os pais só têm metade de um pão para oferecer, os irmãos terão que guerrear entre si para tomar o único pedaço vital no qual têm direito. Basta imaginar os esquemas que terão que fabricar para possuir este pequeno pedaço, abdicando por vezes de certas normas e regras, levando ao roubo, traição, criação de alianças e frações intrafamiliar, usurpação, divisão de bens familiares e etc. Nesse cenário de guerra, vai existir todo tipo de toxicidade emocional. Por vezes a guerra termina, mas o inconsciente biológico mantém o pedaço emocional à espera de ser metabolizado e expelido pelas instâncias psíquicas. Solução para os conflitos de fígado. Primeiro, identificação do conflito. Para iniciar a mudança, é necessário identificar, com precisão, qual ou quais os conflitos detectados, encontrando a sua programação inconsciente na linha temporal. Para o efeito, requer definir prioridades vitais. Neste momento, é mais importante para mim ter razão ou ter uma vida mais equilibrada e saudável? A resposta para esta pergunta não é assim tão simples de responder, quando se colecionou um conjunto de inimigos fruto de guerras antigas. Alguém que apresenta este tipo de sintomas terá que forçosamente olhar para as ações de uma forma sincera e honesta, pesando o valor das mesmas. O ódio, o ressentimento e a amargura são emoções que não são moralmente bem digeridas. Contudo, não existindo esse reconhecimento, acabarão por retroalimentarem-se e exponenciar a massa conflictiva. 2. Análise da história de vida contemporânea e passada. Identificar acontecimentos de forma precisa, bem como as pessoas envolvidas no cenário. Embora o conflito desencadeante possa ocorrer num cenário extrafamiliar, como trabalho ou grupo de amigos, a sua programação advém da família e de histórias relacionadas com injustiças, rancores e ódios no passado. Este passo requer uma análise da árvore genealógica para detectar quais os principais culpados das divisões e guerras familiares, procurando reconhecer os verdadeiros inimigos e compreender as suas ações de uma forma aberta, fria e desapegada. Terceiro, entrega. Em todo tipo de sintomas mais ou menos graves do fígado e vesícula biliar,
é necessário realizar um processo de cedência em relação às injustiças ou contrariedades cometidas, obrigando a pessoa a baixar as suas defesas e escudos de combate. Contudo, este processo de autoconhecimento requer uma dose de fé na vida ou em qualquer inspiração filosófica e espiritual, para devolver a herança no lado bom do ser humano. Quando alguém vive num cenário onde só percepciona esquemas diabólicos com seres abomináveis, a pessoa vai perdendo a fé na existência, com ideias rígidas onde não tem espaço para um lado mais humano e compreensivo. O baixar as armas para este tipo de personalidades significa perigo de apunhalamento, morte por traição, derrota, perda de razão ou orgulho, mantendo uma postura de desconfiança, mesmo perante seres humanos com as intenções mais genuínas. O conflito de fé surge quando a mente entra neste mindset rígido, semelhante ao plano do inferno de Dante de Goethe. Como é possível acreditar no bem se eu só vejo o mal? O último passo requer uma mudança de visão filosófica da vida. Por norma, há uma tendência à descrença em relação às verdadeiras intenções espirituais do ser humano, ou no seu oposto, excessivamente rígidos numa ideia em que existe um Deus justiceiro e vingador, e que vai dar resposta a todas as injustiças infligidas pelo inimigo. Este tipo de visão espiritual é baseada na crença da existência de um Pai espiritual castigador e justo, em dogmas tóxicos e nocivos, transmitidos por frações religiosas, estando na origem das guerras santas. Ao entrar num processo de introspecção com a vida, numa espécie de diálogo com Deus, a pessoa irá abrir portas de consciências nunca antes atingidas, ganhando novas perspectivas de encarar todas as vicissitudes ocorridas ao longo da vida. Tal como um grande sábio do século passado afirmou: a doença serve para curar o homem.